Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hoje News. Aqui você fica por dentro de vários assuntos e hoje vamos abordar um tema muito importante e que precisa ser levado a sério. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a Síndrome de Tourette. Está aqui comigo nos estúdios a jornalista Edna Gomes, que também vai debater juntamente com a nossa convidada especial sobre esse tema muito importante. Seja bem-vinda, Edna. Muito obrigada, Raquel. Bem, gente, hoje nós vamos receber aqui no estúdio do Hoje News a neurocirurgiã doutora Ana Moura. Ela é especialista na Síndrome de Tourette. Exatamente, Edna. E a doutora Ana Moura, além de ser neurocirurgiã em distúrbio dos movimentos, ela é diretora de Relações Internacionais Brasil-França. Ela também é diretora da Comissão de Ética, Associação das Mulheres Médicas do Brasil. Olha, o currículo dela é bastante extenso. E nesse momento quero agradecer, doutora, pela sua participação, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Doutora, eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. O que seria essa síndrome de Tourette? Tourette, essa síndrome, então, como o próprio nome diz, síndrome, ela é um conjunto de sintomas que foi descrito pelo francês Georges Gilles de La Tourette, que descreveu pela primeira vez 9 casos de pacientes que tinham síndromes semelhantes, ou seja, pessoas que tinham um tique motor, né? Então, um distúrbio de movimento que poderia classificado como um tique, rapidamente involuntário, que poderia ser visualizado, né, por outras pessoas, e um tique vocal, onde a pessoa ela pode ter tanto ecolalia, que, né, o som de eco, bom dia, né, ou palilalia, que repete o mesmo som, bom dia, 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 ou coprolalia, que é quando fala palavrões, né, palavras consideradas não pertinentes para o momento, né? Então, as pessoas que possuem essa síndrome, elas podem possuir tanto o tique motor como um tique vocal, de uma maneira que seja prejudicial à saúde dela. Então, aí é o síndrome de Tourette, e aí nós precisamos de procurar, a pessoa precisa de procurar a ajuda de um tratamento. Doutora Ana Moura, ainda existe preconceito da sociedade em relação a esta síndrome? Quem tem a síndrome? Muito. Existe. Infelizmente existe. É muito sofrido para o paciente, para a pessoa que tem a síndrome de Tourette. É muito sofrido para a família, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, pela falta de informação, né? É uma doença, mas infelizmente as pessoas não sabem que a doença foge do padrão normal e acaba trazendo bastante estigma. Principalmente por quê? Porque são tanto distúrbio de movimento quanto da fala, o vocal, de compulsões que a pessoa não sabe que não é normal, que não é o certo de fazer. Então, a linguagem, o vocabulário vai vir somente de palavras que não são aceitas pela sociedade, não é aceita pela pessoa, né? E também movimentos característicos, às vezes, de a pessoa estar andando e sabe que não é certo, por exemplo, de ter um ato sexual na rua. Então, a pessoa irá fazer por qualquer estímulo que a deixe sem graça, que a deixe fora do seu padrão de naturalidade, ela irá exatamente produzir esses tipos de movimento, né? Essa fala. Então, realmente irá chamar atenção. Esse constrangimento ele vai aumentando, somando na pessoa,
né, que tem. E então, infelizmente, sim, existe esse estigma, porque as pessoas não sabem que é doença, né, que é um conjunto de sintomas e que tem tratamento para a maioria dos casos. Doutora Ana, essa é uma doença rara, né, essa síndrome. Ela é considerada, além de neurológica, psiquiatra também? Exatamente. Psiquiátrica, ela está envolvida, não se tem ainda definido os genes, né? Para falar, ela é genética, que tem a variante genética tal. Ainda não se consegue provar, delimitar esses genes na pessoa que tem síndrome de Tourette. Porém, já se tem em comum genes da pessoa que apresenta síndrome de Tourette com síndrome de atenção e hiperatividade, por exemplo. Né? A pessoa muito ansiosa, muito hiperativa, não consegue se concentrar e fazer somente algo, ela se perde, né, nas suas ações, como também o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, a pessoa tem similaridade. Então, a maioria das pessoas que tem síndrome de Tourette ou tem um, ou tem o outro, ou tem os dois. Então, ela é classificada tanto como genética, ou tanto como, desculpa, neurológica, como psiquiátrica também. Tanto que a abordagem, ela tem que ser multidisciplinar. Ela tem que ser com neuro, tem que ser psiquiatra, tem que ser também psicólogo. E, doutora Ana Moura, como que é feito o diagnóstico e o tratamento para essa síndrome? Então, geralmente, a pessoa vai porque está incomodando ela, né? Os pais não estão aguentando, escutaram falar, ou um médico especialista, né, que conheça a doença, fez um pré-diagnóstico e manda realmente para o especialista de síndrome de Tourette. Então, o diagnóstico, ele é clínico, né? Conseguimos, os especialistas, ver esse distúrbio de movimento e essa fala, né? Então, que é típico do paciente que tem síndrome de Tourette. E a partir do momento que ele tem o diagnóstico, nós vamos reunir com as multidisciplinas. Então, por exemplo, é habitual que médicos especialistas, eles já têm uma equipe que trabalha com ele. Então, já tem um psiquiatra que trabalha com ele, já tem um psicólogo, já tem um fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Porém, se o paciente já tem algum desses especialistas, se for um paciente meu, eu irei unir a eles para a gente ter uma abordagem primeiro, então, terapêutica, medicamentosa. Então, a gente vai passando do menos invasivo para o mais invasivo. A partir do momento que nós vemos que isso não está melhorando, que com o passar dos anos, por quê? Porque ainda tem uma parte dessa população que ela desenvolve geralmente na infância, nos seus 6, 7, 8 anos de idade. Porém, a partir dos 12, 13, costuma-se ter uma leve remissão. Então, tem pacientes que melhoram um pouco do quadro e pronto, o quadro fica lá, não vai constrangê-lo, causar nenhum mal, e então pronto, consideramos que melhorou. Porém, tem alguns casos que são extremamente severos, que já iniciam com uma grande severidade. Teremos que trazer esse paciente já, tanto por uma abordagem mais significativa a termos de medicação, quanto cirúrgica, né? Então, nós temos desde a terapia até a cirurgia para oferecer para esse paciente. Doutora Ana, geralmente essa síndrome ela desenvolve a partir dos 4 aos 6 anos, mas é possível uma pessoa desenvolver essa síndrome depois de adulto? Sim, completamente. A maioria dos casos, e também ligado à severidade do caso, eles são desenvolvidos na infância.
mas sim, pode desenvolver na idade adulta. Então, essa síndrome tem um pico aos 8 anos de idade e depois tem outro pico aos 18, 20 anos de idade, que costuma aparecer os sintomas. Doutora Ana Moura, existem pessoas famosas que têm essa síndrome, né? E tem algumas pessoas que conseguem lidar com o humor, tem outras com a música, mas conseguem viver bem com essa síndrome. Sim, tem vários diagnosticados. E que nós tentamos, então? Qual que é a primeira abordagem? A primeira abordagem é a menos invasível possível. Então, é através de uma terapia, né? Através da música, da arte, a pessoa se descobrir e tentar controlar, né, esses sintomas, tentar ver até onde ela pode ir, até onde ela aguenta. Isso a terapia irá ajudar muito com o psicólogo, né? A arte irá ajudar muito. E a partir disso, a pessoa tentar o máximo possível de conviver até passar essa parte mais crítica para depois se decidir o que fazer, né? Que é dos 8 aos 18 anos. E a partir daí, ela tentar lidar da melhor forma possível, que já ajuda, sabendo que é uma doença, né? Quando a pessoa não sabe para onde estar indo, o que tem a oferecer para ela, piora, né? Agora, quando ela já sabe, já tem uma luz ali no final do túnel, então ela já consegue também. Tem pessoas, tem crianças que já são, que é embaixatriz, né, de programas de síndrome de Tourette, para poder, né, levar para a população. Então, existem sim pessoas, né, famosas, existem pessoas que ficaram famosas por defender essa síndrome, e todas com o mesmo discurso, né? A partir do momento que eu soube com que eu estou lidando, eu consegui ter um melhor controle. Gosta de fazer barulho e incomodar as pessoas, Brad? Não, senhor. Então por que faz? Porque eu tenho a síndrome de Tourette. E o que é isso? É uma coisa no meu cérebro que me faz fazer barulhos estranhos. Mas poderia controlar se quisesse, não é? Não, senhor. É uma doença. Por que você não se cura disso? Não existe cura. Eu gosto de fazer barulho tanto quanto vocês gostam de ouvir. Mas eles ficam piores quando eu fico estressado, quando vocês não aceitam que eu não posso evitá-los. Mas quando eu me sinto aceito, eles até melhoram. Então, é um trabalho não só de grupo de profissionais da saúde, mas exatamente o que você mencionou, o que é importantíssimo, o trabalho de grupo dentro de casa, né? Os pais têm que ter uma aceitação, né? Tem que ter muita paciência, tem que ajudar essa pessoa, né? Os amigos, é muito importante a questão da pessoa continuar inserida no meio social. E ela vai continuar ficando a partir do momento que ela sabe que outras pessoas também têm, né? Que ela tem um suporte familiar. O que você falou é importantíssimo, isso aí está na fala de todas as pessoas. Eu tive o suporte da minha família. Eu estou assim porque minha família me ajudou, né? Então, sim, a ajuda das pessoas que estão ao redor, de familiares, de amigos, né? E também, logicamente, de um profissional que seja apto para isso, né? Estar constantemente lá ao lado, fazendo a terapia e ajudando a pessoa a perceber que é algo que veio,
né? Mas que não define a pessoa, são alguns sintomas, mas que agora, a partir desse momento que desenvolveu, ela vai ter que desenvolver, se reinventar de uma forma que agora isso faça parte da vida dela de uma maneira mais natural possível, né? Agora eu tenho isso, então eu vou ter que aprender a lidar da melhor forma possível com isso. E muitas pessoas, e é o que, então, eu comentei, a partir do momento que a pessoa tem uma maturidade, a partir do momento que a pessoa tem esse suporte familiar, esse suporte multidisciplinar, interdisciplinar, ela começa a desenvolver melhor, que aí a gente chega naquela etapa lá, dos 12, 13, 14, 15 anos, que então aí tem aquela remissão, que a gente fala, mas provavelmente é isso, a pessoa já começa né, entender o que é e começa a se comportar de uma maneira melhor para ela e para a sociedade. Né? Certo. Doutora Ana, para quem assim deseja aprofundar mais nesse assunto, talvez tenha alguém na família que tenha a síndrome, mas aí não sabia do que se tratava, tem um documentário também, né, que ele chama Sempre em Movimento. Sim, tem alguns comentários, é mais fácil de encontrar documentários em inglês, né? Então, em inglês tem bastante documentários. Inclusive, o neurologista, né? O Dr. Oliver, ele foi o fundador, né? A nível internacional. E aí ele tem bastante documentários que ele coloca falando sobre a síndrome, mostrando pessoas que têm a síndrome e como, né, conversar, como se comportar de uma maneira que nós podemos ser positivos para a pessoa, né, e sem deixar a pessoa constrangida. Então, tem sim bastante filmes, tem bastante documentários, desculpa, que as pessoas podem sim se basear para poder viver com a pessoa que tem a síndrome. Doutora Ana, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer, né, a população, porque tem muita gente que sabe que a pessoa tem um problema, mas não sabe do que se trata, né, que é uma síndrome. Muito obrigada pelas informações. Eu quem agradeço muito a oportunidade e é muito importante para nós médicos que essa pessoa que tem essa síndrome, né, nós possamos dar essa ajuda o mais rápido possível para não chegar já no estado de gravidade muito importante, né, porque aí talvez nós não iremos ter tanto a oferecer para essa pessoa. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo passar essa informação. Então, Edna, você viu que é um assunto muito sério e que às vezes a pessoa fica até assim tímido de seguir, né, de procurar um profissional, mas é importante, né, que a pessoa procure um profissional, leia sobre o assunto, porque eu tenho certeza que quem passa por isso é uma situação muito delicada, constrangedora. Tem pessoas que às vezes até evita o contato social porque passa por vergonha, constrangimentos. Tanto é que o filme que nós separamos, ele mostra a criança que não queria participar de uma apresentação porque ele ficava, né, fazendo esses sons. Então, assim, é muito importante que os pais observam os filhos, principalmente nas escolas. Eu li uma reportagem falando que nas escolas, a primeira análise é feita nas escolas, que os professores observam, né? Tem aquele mais contato ali com os amiguinhos. Então, é muito importante essa análise, tanto, né, com os pais e com as pessoas de fora também, né, Edna? É isso aí, gente. Que nós tenhamos mais amor, mais empatia pelo outro, que a gente tenha esse olhar na alma, né? Que nós não façamos bullying e que a gente, é isso aí, que a gente caminhe com amor, não é? E mais empatia. Com você, Raquel. Agradeço você pela participação, te convido a continuar conosco nas próximas edições, traremos vários temas, assuntos importantes, outros entrevistados e aguardo você na próxima edição. Até lá!